Eu converso agora com o Tenente Kerlis Ribeiro de Camargo. O nosso assunto é a inauguração da nova sede do Corpo de Bombeiros aqui em Araçatuba. Bom dia, Tenente, tudo bem? Muito bom dia, tá tudo ótimo. Então tá bom, agora melhor ainda, né, Tenente, com uma nova sede do Corpo de Bombeiros. Eu gostaria que o senhor explicasse pra gente o que a população ganha com essa nova unidade. Bom, essa unidade ela vai abrigar toda a administração do Corpo de Bombeiros aqui da região do 20º GB, região de Araçatuba, e também vai funcionar um posto de bombeiros. Então, de imediato, a cidade já ganhou mais um posto. Então, hoje nós temos 2 postos para melhor atender a nossa comunidade. Certo. Toda aquela estrutura do bairro Santana vai ser mantida. Vai ser mantida. Essa é uma dúvida, né, que as pessoas têm. As pessoas têm nos consultado se a gente vai desativar. Não, muito pelo contrário. A política do Corpo de Bombeiros é aumentar a quantidade de postos. Quanto mais postos a gente conseguir colocar numa cidade, menor é o tempo-resposta. Né? O tempo-resposta ela é medida desde do tempo em que o telefone é acionado, o telefone 193 é acionado, até a chegada da viatura no local da ocorrência. Então, já que o senhor tocou nesse assunto, qual vai ser esse tempo-resposta com esse novo posto, né? Qual era anteriormente e agora quanto ele passa a ser? Na média, o nosso atendimento gira em torno de 7 minutos. Mas é lógico que tem algumas ocorrências que a gente atende com 10 até 12 minutos. E principalmente nessa parte da cidade, nessa região da cidade. Morada dos Nobres, bairro Jussara, Esplanada. Exatamente. Então agora, saindo do Jussara, a gente tende a padronizar os tempos. Então vai ser em torno de 7 minutos no Jussara e vai ser em torno de 7 minutos no Santana. A ideia, o nosso objetivo é chegar até 5 minutos, que esse é um padrão internacional. Então, desde do momento... Tocou o telefone, a nossa viatura chegou no local, isso aí para a gente é o tempo-resposta. E o bombeiro se preocupa com isso. A gente quer reduzir o tempo-resposta. 1 minuto numa ocorrência de resgate pode ser a diferença aí entre um resultado positivo ou não. Entre a vida e a morte, né, Tenente? Agora, qual a estrutura que vocês têm lá na nova sede que fica no Morada dos Nobres, né? O que vocês têm naquele espaço? Bom, além do prédio para toda a administração, né, um prédio inteligente, amplo, arejado, claridade natural, um prédio muito bom, nós ainda temos um complexo que pertencia ao CSU. Então, nós temos uma quadra coberta e nós temos também uma piscina semiolímpica, né, que a gente vai conseguir manter nossos bombeiros em condições físicas, né, isso somados aí às condições técnicas, mas para melhor atender a nossa comunidade. Vão poder treinar mais, né, Tenente? Poderemos, né? Muito embora a quantidade de ocorrências ela está aumentando dia a dia. Então, as nossas viaturas, na maior parte do tempo, estão em deslocamento no atendimento de ocorrência. Agora, essa estrutura que o senhor citou, né, com essa área de lazer e também de esportes... Não, de lazer não. Não. De lazer, porque havia aquele projeto para que a população também utilizasse o espaço, né? Isso ainda está de pé? A população vai poder usar? Não tem problema, não tem problema. A única coisa que a gente vai ter que organizar e padronizar nós não gostaríamos que fossem individualmente. Eu falei lazer porque quando as estruturas dos antigos centros sociais urbanos, né, dos CSUs, lá na década de 60, quando eles foram criados, tinham essa finalidade, né? Então a gente ainda tem essa visão de que aquele espaço é uma área de lazer. Então, mas para o Corpo de Bombeiros ela é área de treinamento. Sim, né? sim. Então não tem problema, a gente vai tentar abrir para a comunidade, só que a gente gostaria que as pessoas não fossem individualmente. Então, a gente gostaria que fosse um grupo, esse grupo tivesse um representante, esse representante fosse cadastrado e também ele fosse responsável por esse grupo, né? Porque nós não teremos tempo hábil de dispensar um bombeiro nosso para ser responsável por um grupo, por uma pessoa. Então, o nosso sistema operacional continua da mesma forma e se a gente conseguir fazer isso, que exista uma pessoa responsável por tomar conta daquelas pessoas e daquele grupo. Certo, mas para isso precisa ligar para vocês? Nós precisamos de sentar, nós precisamos de acertar, nós precisamos de verificar lá quem está entrando dentro do nosso quartel,
né? Mas a ideia é exatamente essa. Se a gente conseguisse abrir para toda a comunidade, seria muito bom. E há um telefone, tenente, para onde as pessoas possam ligar? Ó, nós estamos lá no 3621 1251. 3621 1251. Tenente, e o que muda na estrutura? O efetivo vai aumentar também com essa nova sede? O número de veículos, o número de carros aí para o resgate também? Como é que está a estrutura hoje dos bombeiros aqui em Araçatuba? A questão de um pouco mais de 3 anos, nós nos vinculávamos, o nosso Corpo de Bombeiros de Araçatuba era vinculado com o Presidente Prudente. Nós fomos elevados à categoria de grupamento de bombeiros. Cortou esse vínculo e nós nos vinculamos diretamente com São Paulo hoje. Quando isso aconteceu, as condições elas começaram a crescer. Então, aumentou a quantidade de bombeiros que trabalham na nossa região, aumentou a distribuição de materiais e de viaturas. Então, nós já estamos num crescente a questão de 3 anos. Nós gostaríamos de continuar crescendo, né? Mesmo porque foi instalada aqui em Araçatuba, esse ano, a taxa de serviços de bombeiros. Então, com essa taxa de serviços de bombeiros, facilita a aquisição de materiais, equipamentos e viaturas. Hoje, qual é o efetivo dos bombeiros? Nós temos 230 bombeiros na área do 20º Grupamento de Bombeiros. Que abrange os 43 municípios da região. 43 municípios, dos quais 6 têm postos de bombeiros. Certo. Tenente, e o número de veículos hoje ele é suficiente para atender essa demanda? Nós estamos numa situação boa. Porém, o que a gente costuma falar, nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, na verdade, a gente tem interesse em ter outras viaturas, nós temos interesse em manter a nossa frota nova, nós não queremos viatura com 15, 20 anos. Hoje são quantos veículos, tenente? Nós temos 70 viaturas para cobrir esse universo. E quantos são de resgate? Nós temos 2 resgates em Araçatuba, nós temos 2 resgates em Birigui, nós temos 2 resgates em Penápolis, nós temos 2 resgates em Andradina, nós temos 2 resgates em Pereira Barreto e 2 resgates em Ilha Solteira. Em torno de 15 resgates, que nós temos ainda 3 resgates de reserva. Agora, levando em conta a população de Araçatuba, com algumas cidades que o senhor citou, como Birigui, Andradina, Araçatuba mereceria mais veículos de resgate, então, não? Mas, na verdade, isso aí tem que ter um equilíbrio, viatura e efetivo, né? Então, é difícil acontecer de ter 3 ocorrências simultâneas. O que é normal é nós termos 2 ocorrências simultâneas. Então, 2 viaturas é o suficiente para atender essa demanda, né? Então, elas vão se intercalando durante o dia, mas simultaneamente, o certo é ter 2 ocorrências. Quando tem a 3ª ocorrência, a gente consegue montar uma outra guarnição de resgate e soltar a viatura também. Tá certo. E uma novidade, tenente, que inclusive foi publicada na matéria da Folha da Região sobre a inauguração da nova sede dos bombeiros, é que as cidades, né, a partir de 20 mil habitantes, vão receber aí um bombeiro. É isso mesmo? Na verdade, são dois tipos. Nós estamos num trabalho de expansão do serviço de bombeiros. Nós gostaríamos que tivesse bombeiros em todos os municípios. E nós estamos num trabalho incessante de implantação desse serviço. Os municípios foram divididos em 2 grandes grupos. Os que têm menos que 20 mil habitantes e os que têm entre 20 e 50 mil habitantes. O que tem menos de 20 mil, nós vamos tentar implantar bombeiros voluntários. Então, nós vamos dar instrução para um grupo de voluntários, nós vamos dar informações, nós vamos assessorar na aquisição de equipamentos dos voluntários. Que podem atuar principalmente em casos de afogamento, né, no socorro a vítimas de acidentes, ou não? O nosso trabalho vai ser voltado para incêndio. Incêndio mesmo. Porque quando esses voluntários eles conseguem controlar um incêndio por um determinado momento... Mas eles vão ter equipamentos também? Vão ter equipamentos também. Ah, correto. Então, quando eles conseguem controlar por um determinado momento o incêndio, quando da chegada do Corpo de Bombeiros do estado de algum desses municípios, aí faz a extinção. Então, a ideia é que eles mantenham e não deixem propagar o fogo. Quando o Corpo de Bombeiros chegar, o Bombeiro do Estado chegar,
ele faz a extinção. E os municípios acima de 20 mil, né, aí a gente está propondo a contratação de bombeiros municipais, né, e nós vamos colocar um bombeiro do Estado para ser responsável nesse município. Né. Então, essa é a ideia, nós estamos em tratativas com os municípios, né, só que isso aí demanda uma certa despesa, porque tem que contratar o pessoal, né, então demanda uma certa despesa, tem que ter aquisição de uma viatura, um autobomba, e tem que ter um local para que a gente consiga colocar esse... E isso tudo vai ser resolvido em parceria? Em parceria. Parte cabe ao Estado, aos bombeiros, isso, e parte aos municípios, aos municípios. É isso? Então, essa que é a tratativa, né? Então, o município ele entra com o homem contratado e a viatura grande. O Corpo de Bombeiros entra com o homem do Estado, que vai coordenar os serviços, né? E vai ministrar as instruções, vai trazer material de proteção individual e que a gente consiga ter um bombeiro equilibrado que consiga dar a demanda daquele município. Gostaria que o senhor alertasse as pessoas aí quais são os cuidados que elas devem ter na hora de soltar os fogos, né? Os fogos de artifício, eles são... eu acho que a gente deveria acabar com isso. Há muita gente que gosta porque produz um efeito bonito, além do barulho. Quais são as dicas aí de segurança? Quem comprar esses fogos de artifício, preferencialmente, que sejam os pais. O pai ele consegue manter um poder coercitivo sobre o seu filho um pouco maior do que um tio, um amigo ou um vizinho. Quando comprar esses fogos de artifício, tem que conferir a classe etária a qual ela se destina. Então, tem que ser conferido isso e tem que comprar dentro dessa faixa etária, né, porque isso aí é importante. Por quê? Vamos explicar por que é importante, tenente. Uma criança que vai soltar uma bomba de uma outra classe etária, ela não se contenta simplesmente em acender o pavio e lançar essa bomba. Ela quer experimentar, segurar na mão, ela quer colocar dentro de uma latinha. Ela quer brincar com o perigo, exatamente. Né? Ela quer potencializar a força desse material. E aí acaba acontecendo a tragédia. Então, de preferência, se os pais conseguirem ficar junto das crianças para olharem, para fiscalizarem de alguma forma a aplicação desse equipamento, também seria muito bom. Mas se já estiver dentro da classe etária, isso já ajuda bastante. E quando o pai for comprar, ele tem que observar isso aí, é obrigado a ter na embalagem, para que idade que ela se destina. E se o pai estiver perto, ajuda muito. Porque um grupo de crianças, né, eles acabam perdendo assim, um pouco o controle, né, com o objetivo de potencializar, eles começam a fazer algumas artes. Não, e a criança não tem noção do perigo, né, tenente? Infelizmente não tem. Eles literalmente brincam com fogo. Brincam com fogo. Mais alguma observação? Se tiver que explodir ou a bombinha, ou o rojão, né, ou qualquer um desses equipamentos, nunca deixe isso acontecer na sua mão. Né? Então, se puder usar um prolongamento, um prolongador, um pedaço de madeira, um bastão de bambu, né? Então utilize esse material para não deixar isso aí explodir no nosso corpo. Mesmo porque ele não sabe a capacidade e a potência que existe lá nesse material. O senhor já atendeu muitas ocorrências envolvendo fogos de artifício? Já atendi algumas e são ocorrências desagradáveis. Né? Tem alguma que marcou o senhor? Tem um menino, um adolescente de 13 anos, e ele teve mutilação dos dedos da mão. Né? Que triste. E é tão difícil o atendimento dessa ocorrência, porque quando existe um acidente e existe uma secção de um membro, né, existe a possibilidade de um implante. Se a gente conseguir levar esse material, existe a possibilidade de um implante. Quando dá explosão, esse material some. É destruído, né? A ponta dos dedos some, né? E não tem o que ser feito. E o número do telefone do agrupamento para mais informações sobre a nova sede, sobre o trabalho deles, é o 3621-1251. Tenente, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, muito obrigada.